Bom dia, são 8h15 e está começando a primeira edição do Senado Agora desta quarta-feira, 9 de setembro. A chamada Comissão da Agenda Brasil, que vai propor soluções para a retomada do desenvolvimento nacional, fez a segunda reunião nesta terça-feira. Devido ao grande número de projetos recebidos pela comissão, haverá relatores individuais e não mais para cada setor. Segundo o relator, os projetos escolhidos serão aqueles que possam modificar a estrutura atual do país para que a economia volte a crescer. Não vão entrar na análise da comissão, por exemplo, projetos de interesses locais ou de pequenas pretensões para a política econômica. Eu pretendo mostrar na próxima reunião já todos os projetos que nós já está sob nossos cuidados e até aqueles já redistribuídos a outros senadores. Importante também que ficou definido que o relator adjunto, no caso aqui, ele terá 15 dias, depois de receber o projeto, para que ele possa analisar, fazer o seu relatório e devolver. Então a questão é de celeridade mesmo. Serão vários relatores adjuntos. A ideia inicial era que 1 ou 2 senadores cuidassem de todos os projetos. Mas, pelo grande volume de propostas que estão chegando à comissão, a intenção é que cada um dos 17 integrantes seja responsável pelo menos por uma matéria. Ao fazer o relatório e voltar para no meu caso aqui como relator geral, aí nesse momento ainda eu faria daria uma outra olhada nesse processo e junto com o relator de cada um desses processos nós montaríamos o relatório final para o encaminhamento aqui no plenário e depois para o encaminhamento aqui no nosso plenário e depois encaminhamento lá para o plenário geral para votação. Acredito na divisão de responsabilidades, porque aí Vossa Excelência é o relator, quem for indicado para uma determinada matéria vai poder dialogar com Vossa Excelência, com os demais, e a palavra final é sua. Não está definido o destino das propostas rejeitadas nesta comissão. Alguns senadores defendem o retorno à tramitação nas comissões permanentes da Casa. Sendo aprovado, nós vamos ter uma agilização, ele vai para o plenário em situação especial. Em não sendo a minha sugestão, é que ele rejeitado, ele voltasse a tramitar normalmente na situação que ele estava anteriormente. Bom, nesse caso, senador Lindenberg, se o projeto for rejeitado aqui, eu vou encaminhar para o presidente do Senado, o senador Renan Calheiro, que ele pode dar, naturalmente, tem todo o poder eu acho que, na verdade, de determinar claro, que ele possa tramitar nas comissões do Senado. Acho que não tem nenhum prejuízo. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura se reúne para sabatinar 3 indicados para cargos de direção no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Na Comissão de Assuntos Sociais, um dos itens da pauta é o projeto que determina quais as regras necessárias para que uma sociedade seja declarada de utilidade pública. A Comissão de Desenvolvimento Regional tem reunião em 2 partes. Na primeira, os senadores fazem audiência pública para debater a demarcação de terrenos de marinha. Na segunda parte, o colegiado examina a pauta de projetos. Entre eles está o que obriga a previsão de captação de água da chuva e seu reuso nas novas construções residenciais, comerciais e industriais, sejam públicas ou privadas. O Senado aprovou proposta de indenizações para produtores rurais que podem receber em dinheiro ou em títulos da dívida agrária. Aprovou ainda a redação final da reforma política. Foram 138 mortes de índios no ano passado, a maioria por conflitos agrários. Neste ano, o caso mais recente foi no Mato Grosso do Sul, onde um líder Guarani Kaiowá foi assassinado em agosto. A proposta aprovada pelo Senado facilita o pagamento de indenizações aos produtores que ocupam terras consideradas indígenas. O responsável por essa matança dos povos indígenas, pelo desrespeito com a natureza, é o Estado brasileiro. Foi o Estado que titulou essas terras. E o Estado, ao longo desses anos, se esquivou de assumir a sua responsabilidade. E esse projeto busca exatamente o equilíbrio
busca responsabilizar o Estado porque emitiu o título de posse a quem de boa fé acudiu o chamamento do Estado e foi lá e promoveu o esbulho das terras indígenas. Eu tenho certeza que esse projeto aprovado aqui vai para a Câmara dos Deputados e lá também será aprovado, porque ele significa paz no campo, significa assegurar direito aos indígenas, mas também significa proteger o agricultor brasileiro, o agricultor que produz os alimentos necessários a todos nós. Pela proposta, tem direito à indenização quem comprovar ter o título da terra emitido pela União antes da Constituição de 1988. A compensação pode ser feita em dinheiro ou em títulos da dívida agrária. Quem decide é o produtor rural. Todo o processo ele é montado em cima do dinheiro. E no final ele poderá fazer opção. Quais são as duas vantagens que nós vemos aqui? Uma para o produtor, se ele não depender desse dinheiro para levar à frente e adiante os seus empreendimentos, ele pode ficar com esse título para receber há mais tempo. Qual a vantagem dele? Não tem imposto de renda. Qual a desvantagem de ele receber em dinheiro vivo, cash? Ele vai ter 27,5% de imposto de renda na cabeça quando receber esse dinheiro. O plenário também aprovou em segundo turno uma proposta de emenda à Constituição que incentiva a participação das mulheres na política. O texto garante um percentual mínimo de deputadas e vereadoras no Legislativo. Elas devem ocupar 10% das vagas na primeira legislatura após a promulgação da PEC. 12% na segunda e 16% na terceira legislatura. É o primeiro passo de uma ação afirmativa transitória, por isso constitucional, mas que eu acredito que será uma alavancagem para as mulheres desse Brasil, que hoje muitas querem ser candidatas, mas nós temos ainda culturalmente a responsabilidade de crianças, de família, e sabemos que tem um peso muito grande para a mulher quando ela é candidata, sem um apoio específico também partidário, de conseguir avançar. Os senadores aprovaram ainda a redação final do projeto da reforma política. O texto muda as regras das eleições proporcionais, dificulta a vida dos chamados puxadores de votos, reduz os custos das campanhas e cria cláusulas de barreira para o acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Eu queria pedir o esforço da mesa do Senado para que pudesse remeter ainda hoje esse texto para a Câmara dos Deputados, porque nós temos um prazo exíguo para discussão na Câmara dos Deputados e para a sanção da presidenta até o dia 2 de outubro, para que possa valer esses dispositivos para a próxima eleição. O plenário também aprovou o nome do diplomata Raimundo Magno para o cargo de embaixador na Bolívia. Foram lidas as medidas provisórias 674, que abre crédito de 904 milhões para os Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e da Integração Nacional, e 675, que aumenta a contribuição social do lucro líquido dos bancos. Agora, as duas medidas passam a trancar a pauta do plenário. Em vigor há 9 anos, a Lei Maria da Penha também está disponível agora em cartilha, com perguntas e respostas. O lançamento reuniu a bancada feminina do Senado e a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Ela trata numa linguagem muito popular algo muito importante, que é o conteúdo da Lei Maria da Penha. E a Lei da Maria da Penha é uma lei inovadora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque é uma lei que prevê a punição, obviamente, daqueles que cometeram um crime, agressão, mas prevê principalmente a recuperação dessas pessoas e uma reconstrução de um ambiente familiar. A cartilha mostra como surgiu a Lei Maria da Penha, o que é a violência doméstica e familiar. Mas as mulheres parlamentares acham que é necessário interiorizar a lei. É preciso que todos os serviços eles possam ser levados a todas as mulheres. Hoje nós temos como cobrar tanto do Executivo Municipal quanto estadual e federal que se crie essa rede de enfrentamento. Então, na região norte, é preciso que nós tenhamos os serviços garantidos, mais acessíveis a todas as mulheres. Pesquisa do Data Senado mostra que 26% das vítimas convivem com o agressor e 66% são vítimas de violência
violência física. Só se rompe o ciclo de violência com um único fator: educação. A maioria das mulheres violentadas, vítimas de violência doméstica principalmente, são mulheres com baixa escolaridade. As mulheres que têm o ensino fundamental, apenas o ensino fundamental, são mais de 1/3 das mulheres vítimas de violência que não conseguem romper esse ciclo. Outras 3 comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta projeto que fixa o prazo de 24 horas para a apresentação do preso à autoridade judicial após efetivada prisão em flagrante. A Comissão de Educação faz audiência pública para discutir as dificuldades de acesso à internet por parte de jovens do campo e de cidades do interior. A Comissão de Direitos Humanos tem na pauta projeto que obriga o fornecimento de versão em áudio de manuais de instrução que acompanham produtos. Ontem foi o Dia Internacional da Alfabetização. Na segunda reportagem da série sobre o assunto, a TV Senado mostra o que a indústria da construção civil pode fazer para combater o analfabetismo entre os seus trabalhadores e um projeto de lei que pode beneficiar o setor. Aqui estou fazendo, amarrando um negativo. Esse negativo a gente usa ele em cima de uma laje, né? O piauiense Antônio tem 30 anos e trabalha como armador na construção de um conjunto habitacional em Valparaíso, Goiás, a 35 quilômetros do centro de Brasília. De matemática eu entendo um pouco, mas estudo assim, de ler mesmo, mas é só meu nome mesmo que eu sei. O IBGE considera analfabetas as pessoas que têm menos de 4 anos de escolaridade. É o caso de Aguinaldo. O senhor não foi para a escola quando era pequeno? Isso, muito pouco. Aí assim, meu pai me tirava e levava para a roça. Aí botava no colégio e tirava. Se isso apertava, ele me tirava. Aí eu fui desvanecido. Só depois caí no mundo e estou cortando arame hoje. As histórias de Antônio e Aguinaldo se repetem com milhões de trabalhadores brasileiros. Não havia escola perto, ou trabalhavam e não podiam ir, ou estavam muito cansados para aprender. Eu tinha 8 anos, já ia para a roça, com 8 anos de idade. E o que você fazia? Eu plantava legumes, porque lá na época que eu comecei a trabalhar de roça, chama enxada, né? Ia cavando aqueles buraquinhos, aqueles mais velhos, e aquelas crianças iam colocando a semente e enterrando, passando a perna para nascer, né? Nem de brincar, eu nunca tive esse tempo de brincar, de jogar bola, nunca tive. Nesta obra, há 2 professoras e o refeitório vira sala de aula depois do expediente. Hoje, Antônio e Aguinaldo estudam onde trabalham e são pagos para isso. Passou de 5 horas, chama hora extra, né? Vamos supor 50%. Se você ganha R$5 numa hora normal, a hora 50% você vai ganhar 8 e pouquinho. Aí a empresa paga essa hora para você estudar. Ações como essa ajudaram a reduzir o analfabetismo na construção civil em mais de 60% entre 2000 e 2010. Um projeto de lei em análise no Senado estimula empresas a oferecerem alfabetização e capacitação para os seus empregados. O projeto pode alterar a lei de licitações e tornar essas iniciativas requisitos na contratação de empresas que executem obras e serviços para o setor público. Nós zelamos muito pela segurança dos nossos colaboradores. Então, uma pessoa alfabetizada, ela sem dúvida alguma, ela vai ter menos riscos, já que ela vai poder ler as placas de sinalização, onde existe perigo. Independente do tamanho da empresa, ela pode fazer, se for uma empresa pequena, ela pode fazer convênios, né, com entidades de classe, do próprio Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato da Construção, o SECONS, que é a área social dos sindicatos, né? Então, acho que é uma iniciativa muito importante. É uma oportunidade. De repente, ali no local de trabalho, ele tem esse estímulo através do colega que está fazendo. Aquele que não sabe ler, escrever, pode aprender. Aquele que sabe um pouco pode melhorar. E é assim que a gente começa. Eu penso que a forma de melhorar esse país é classificar, é melhorar a mão de obra. A Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto do Executivo que autoriza a União a repassar a estados e municípios um montante de quase 12 bilhões de reais para aumentar as exportações. Esse repasse busca compensar governos e prefeituras com a perda que eles têm diante da isenção do ICMS nos produtos exportados. Os recursos serão liberados pela União em 4 parcelas a partir do próximo mês. A matéria será agora examinada pelos senadores.
Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.